Olá, meus irmãos, vamos fazer nossa oração, como sempre, pedindo auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender esses escritos sagrados do nosso Mestre Jesus. Deus Todo-Poderoso e Santo, vem até nós através deste estudo de hoje. Que este estudo nos sirva de ensinamento para que possamos praticá-lo e assim ficarmos firmes contra as ciladas do nosso inimigo. Pai Sagrado, nos auxilia sempre, fica sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema do vídeo de hoje, meus irmãos, é a armadura de Deus. E hoje eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram no livro de Efésios, capítulo 6, versículos do 12 ao 17. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais firmes, pois, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, vemos aqui a armadura de Deus. Ela é uma armadura espiritual que nós devemos focar em obtê-la, em nos vestirmos com ela, porque é assim que manteremos nossa força no nosso Deus vivo. Manteremos a fé inabalável, manteremos as promessas de Deus na nossa vida e assim seremos usados pelo nosso Mestre Jesus como discípulos dele. E para que eu traga aqui uma reflexão mais sobre cada uma dessas partes dessa armadura, eu peço que vocês fiquem comigo e agora abram no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus vai dizer que temos que estar vestindo o cinturão da verdade. Teremos que cingir nossos lombos com a verdade. E a verdade é andar sempre falando a verdade. A palavra de Deus é bem clara que aquele que profere mentira nada tem com Deus, porque Deus não é Deus de mentira. Ele não é homem para que minta. E também, meus irmãos, temos que perseverar, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, temos que nos firmar na verdade, falar apenas a verdade. Mesmo que machuque, mesmo que seja difícil, temos que nos firmar na verdade. A segunda parte dessa armadura de Deus é a couraça da justiça. Vamos ver o que diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Então, para que possamos vestir essa parte da armadura, essa couraça de justiça, temos que andar na justiça. E o que é essa justiça? A justiça é andar conforme a palavra de Deus, é andar reto, é andar também na verdade. Uma parte da armadura vai sempre estar interligada com outra, meus irmãos. Então temos que perseverar, temos que ser justos perante Deus e perante os homens. E temos que perseverar na fé do nosso Mestre Jesus, porque é assim que obtivemos justiça. É através da salvação do nosso Mestre Jesus que somos justificados por Ele e também pela obediência nos seus mandamentos. A outra parte da armadura é os calçados do Evangelho. Peço que abra no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Meus irmãos, esses calçados do Evangelho é você ter o domínio do Evangelho, é você sair falando da palavra de Deus ao seu próximo, é você sair evangelizando como servo de Deus, como discípulo de Cristo, assim como faziam os apóstolos de Jesus e assim como fazem nos dias de hoje aqueles irmãos que saem pregando por aí, que saem por todo o mundo, evangelizando, levando a palavra de Deus e fazendo a obra de Deus. Então temos que estar preparados com esse calçado, porque andaremos em territórios inimigos, andaremos
por pedras, andaremos na areia, andaremos de toda forma possível, porque o evangelho ele tem que ser pregado no mundo todo, assim como foi o mandamento dado pelo Mestre Jesus a seus discípulos. A quarta parte dessa armadura de Deus é o escudo da fé. E peço que você abra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Meus irmãos, o escudo da fé é você ter a plena convicção de que sua vida está firmada pela fé, que você tem seu Mestre Jesus Cristo como único e fiel Salvador, de que Deus vai suprir todas as suas necessidades, de que Ele não vai te deixar faltar nada, de que você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar e Deus Ele vai te recompensar. E se não for por aqui na terra, Ele vai te recompensar lá no alto, na vida eterna, na graça, na ressurreição. Então, meus irmãos, que possamos estar com esse escudo, porque a palavra de Deus vai dizer que esse escudo ele é muito poderoso para anular as setas do maligno, para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Então, não deixem de carregar a fé, não deixem de praticar a fé e ter a certeza de que Deus cuida de você a todo tempo. E o quinto item, que é da armadura de Deus, é o capacete da salvação, meus irmãos. Peço que vocês abram no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. O capacete da salvação é a plena convicção da fé no Mestre Jesus. Pode perceber que aqui temos a fé interligada, o escudo e o capacete juntos. Então a armadura, ela tem uma união perfeita. Não podemos usar apenas uma parte da armadura, porque Satanás ele vai atingir naquela parte desprotegida, mas temos que nos vestir da armadura completa. Aqui vai falar que temos a fé no Mestre Jesus como o único e fiel Salvador, e é assim que temos a salvação. Não ponha a sua salvação na sua igreja, não ponha a sua salvação no seu pastor, no seu dinheiro, em santo, em espírito, nem nada nesse mundo pode nos salvar, meus irmãos, a não ser o nosso Mestre Jesus. Ele foi o único que se sacrificou naquela cruz para remir os nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, coloque desde já esse capacete da salvação. E a última parte da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então peço agora que você abra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e os versículos são 16 e o 17. Então, meus irmãos, precisamos também nos defender, mas também atacar, estar preparados para quando o Satanás vier nos tentar, vier nos afligir. Temos que manejar bem essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meus irmãos. E aqui vai dizer bem claro que temos que estar convictos, temos que estar firmados na palavra de Deus, temos que estudá-la, meditar, examinar as escrituras para ter o domínio dessa santa palavra, porque Satanás ele é astuto e ele sabe, ele conhece a palavra de Deus, por isso ele vai tentar colocar pseudo-verdades no meio da história para que possamos ser tentados e enganados pelas suas mentiras. Por isso, meus irmãos, pratique a palavra de Deus. Não é simplesmente ler a Bíblia, porque isso é coisa fácil, mas temos que meditar, temos que examinar as Escrituras, como o nosso Mestre Jesus, porque todo aquele que pratica a palavra de Deus, ele é um servo de Deus, porque a palavra de Deus não é apenas para ler, não é apenas para ouvir, mas para praticá-la. De nada vale a Bíblia se não for para nos moldar a nossa forma de viver aqui na terra. Temos que honrar o nome de Deus e andar em santidade. Por isso, meus irmãos, pratiquem desde já a palavra de Deus. Não deixe que doutrinas de homens, doutrina de demônios ou outras falsas doutrinas te contaminem. Façam com que você se perca e te engane naquilo que está no Evangelho de Deus. Por isso, firme-se na palavra de Deus, no Evangelho. Essa é a maior espada, a maior arma do cristão, é ter o domínio da palavra de Deus. Então, pegue essa espada e lute contra as hostes
espirituais do mal, contra os principados e as potestades, e você já é mais que vencedor. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que ele tenha acrescentado no seu conhecimento acerca das Escrituras Sagradas. Espero ter contribuído para o seu ensino e que você possa ajudar o canal a crescer, levando esse vídeo a muito mais pessoas que possam ser evangelizadas. Muito obrigado desde já, fica aqui meu agradecimento e que a paz do Mestre Jesus esteja na sua vida e que possamos estar aqui no próximo vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwá, nos permitir. Muito obrigado. Amém.